O final de Elementos foi muito bonito, mas pode ter deixado uma dúvida na mente de muitas pessoas. Será que Gota e Faísca podem ter filhos? E não só eles. Será que qualquer casal de elementos diferentes podem ter filhos? Será que eles nascem da mesma forma que os seres humanos? Se você quer saber de tudo isso, continue aqui no meu desenho favorito. Vamos começar já deixando claro que sim, elementos se reproduzem como os seres humanos, com o feto se desenvolvendo no útero da mãe até estar pronto para nascer. Isso fica claro na cena em que vemos Fagulha grávida de Faísca, quando ela e Brasa chegam na cidade dos elementos, bem no começo do filme. Então as pessoas de fogo engravidam sim, e provavelmente os outros elementos também. A única exceção poderia ser os elementos de terra, que sendo baseados em plantas, poderiam ter filhos plantados. Uma evidência disso está no primeiro trailer do filme, onde podemos ver uma pessoa de terra segurando vasos, onde estão seus bebês. Além disso, também vemos que as pessoas de terra produzem frutos e flores, que são justamente elementos usados para a produção de novas sementes. Então acho que é válido imaginar que os elementos de terra podem ser plantados para nascer, ou talvez eles possam se reproduzir de ambas as formas, plantando ou engravidando, também é uma possibilidade. Já os elementos fogo, água e ar, ao que tudo indica, se reproduzem apenas pela gravidez. Tá, mas até agora a gente só está falando de elementos se reproduzindo entre seus iguais. Isso é porque os casais que vemos ao longo do filme, fora Gota e Faísca, são todos de elementos iguais, pois o relacionamento de elementos diferentes pode ser um tabu nessa sociedade, assim como o próprio casamento interracial foi no nosso mundo durante muitos anos. Por isso é mencionado pela Faísca, no começo do filme, que os elementos não podem se misturar. Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Não seria uma regra da biologia, mas sim da sociedade dos elementos. E a construção do relacionamento entre Gota e Faísca ao longo do filme serve para iniciar uma quebra nessa tradição. Inclusive, podemos ver nos créditos do filme que outros casais se formaram depois desse evento, como Névoa e Xanxin, e um outro casal formado por uma moça de água e um rapaz de terra, além do pequeno Turrão e seu claro interesse por garotas de fogo. Minha rainha. E agora a resposta para a pergunta que vocês realmente se fazem: elementos diferentes podem ter filhos? E a resposta é sim. Inclusive, a ideia era que nós víssemos isso no próprio filme de Elementos. Segundo os roteiristas John Holberg e Cat Lickle, a ideia inicial não era terminar o filme com Gota e Faísca indo embora da cidade dos elementos, mas sim mostrar algum tempo depois disso, com os dois voltando para visitar suas famílias e apresentando seu filho, que seria uma nova espécie de elemento, o elemento vapor. Faz bastante sentido, considerando o fato de que isso é o que surge quando os pais deles se tocam. Essa cena foi cortada porque o diretor provavelmente queria manter o mistério sobre a possibilidade de Gota e Faísca terem filhos, para assim manter o público engajado e comentando sobre o filme por mais tempo. Aí, em uma sequência, em um Elementos 2, eles poderiam explorar melhor as ideias do filho de vapor, falando sobre as dificuldades que o casal teria para criar um filho de uma nova espécie, em uma sociedade que ainda estaria se habituando à ideia de elementos se misturando e que ainda mal se acostumou com a presença das pessoas de fogo, sendo que elas só chegaram na cidade dos elementos há 22 anos, que é a idade da Faísca. Nós até vemos que os elementos de água, terra e ar foram se entendendo à medida em que as diferentes sociedades iam chegando na cidade, mas ninguém garante que foram mudanças rápidas. Provavelmente demorou tanto para as pessoas de ar se tornarem parte da comunidade, quanto está demorando para as pessoas de fogo, e o bebê vapor pode ser a primeira de muitas novas espécies que ainda vão surgir nesse universo, mostrando que o destino desses seres, na verdade, sempre foi se misturar para criar uma diversidade cada vez maior de habitantes que precisam aprender a viver em paz e harmonia. Vamos começar aos poucos.
Na verdade, vale falar sobre uma teoria antiga que diz que, na verdade, os seres elementais, no início de sua existência, costumavam se misturar e, inclusive, foi isso que fez surgir algumas das espécies. Por exemplo, o fato das pessoas de ar serem nuvens. Isso costuma confundir a cabeça de algumas pessoas, já que nuvens não são ar, e sim água em estado gasoso. Então, as primeiras pessoas nuvens poderiam ser, na verdade, descendentes dos elementos água e fogo, que no passado se uniram para formar a água evaporada, e mais tarde, essa nova espécie formou sua própria sociedade. O vapor nada mais seria do que uma outra versão de prole gerada por água e fogo. Podem existir várias combinações de genes possíveis que geram outras versões de elementos, e a mesma lógica pode ser usada para explicar por que as pessoas de terra possuem plantas em seu corpo. Não tem nada estranho acontecendo aqui. É só uma podadinha. Talvez seus ancestrais fossem só terra, mas a procriação com elementos de água pode ter feito seus descendentes nascerem com a habilidade de criar plantas. Mas aí você me pergunta, Mia, por que os elementos pararam de se misturar então? Isso na verdade é uma coisa bem comum em uma sociedade onde as diferentes castas passam a se isolar em seus próprios estilos de vida, e coisas que eram comuns no passado passam a ser mal vistas pelas gerações futuras. Ou pode até ser que esse preconceito seja um costume apenas da cidade que vemos no filme, e uma sequência poderia nos mostrar uma outra cidade com um outro estilo de vida que vê a união de elementos diferentes como algo perfeitamente comum e que pode ter outras pessoas de elementos misturados vivendo lá. Não sei vocês, mas eu acho que seria um plot bem interessante para uma sequência que serviria para expandir esse universo. E é isso aí, pessoal! Digam aí, vocês queriam ver esse bebê vapor no filme? Acham que ele pode aparecer numa sequência? Comentem tudo aqui nos comentários que eu quero saber, hein? E se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação. Muito obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista!